Norma de execução penal, Lei 11.404 de 1994. Esse é o vídeo de número 14. Já estamos bem adiantado e quase chegando ao final desta lei para o concurso de agente de segurança penitenciária do Estado de Minas Gerais. Artigo 143. Constitui sanções disciplinares. Número 1. Admoestação. A admoestação é aquele pito, é verbal. Ela não traz nada mais grave para o preso, é apenas chamar atenção. Depois nós temos a privação da autorização de saída por até 2 meses. Aquela autorização de saída que é concedida pelo juiz para visitar a família, ficar 7 dias em casa 5 vezes ao ano, então ela pode ser também concedida como uma sanção, uma punição. Depois nós temos limitação por tempo previsto para comunicação oral durante 1 mês. Pessoal, guarde isso aqui. Tempo previsto o tempo máximo é 1 mês. Se cair na prova, limitação para comunicação oral por tempo indeterminado, totalmente errada. O tempo é previsto e o prazo máximo é 1 mês. 4. Privação do uso da cantina, de autorização de saída e de atos de recreação por até 1 mês. Então, a cantina coletiva utilizada pelos presos pode ser nas unidades prisionais em que tem essa cantina. Então, pode ser um ato de punitivo, uma sanção, a proibição dessa saída. Ele vai fazer suas refeições na própria cela ou em outro lugar. Autorização de saída, que nós já falamos, e de recreação, o banho de sol e ainda prática de esporte por até 1 mês também. 5. Isolamento de cela individual por até 15 dias. Isolamento individual por até 15 dias. Esse isolamento aqui, pessoal, é o isolamento sanção, isolamento punição. Você não pode confundir com o isolamento preventivo no caso de apuração de irregularidades. Existe aquele isolamento individual de 10 dias no máximo, que é utilizado em caso de preventivo para averiguar o fato. Aqui é o isolamento sanção, isolamento punição por até 15 dias. 6. Isolamento em cela disciplinar por até 1 mês. Esse isolamento em cela disciplinar, nós temos como um grau acima daquela cela individual, de até 15 dias. Então nós temos a cela disciplinar, que pode ser até 1 mês, e a cela individual, que pode ser por até 15 dias. Só lembrar que essa cela disciplinar e também a individual, elas não podem ser cela escura. É vedado a utilização de cela escura. Toda cela, seja individual, de 15 dias ou disciplinar, ela deve conter aeração, insolação e todos aqueles fatores de salubridade. Então nós temos a cela individual por 15 dias e a cela disciplinar por até 1 mês. Pode ser menos, pode ser o prazo máximo de 15 dias individual e disciplinar 1 mês. 7. Sanção, suspensão ou restrição da visita íntima. Pode ser a suspensão definitiva e ainda restrição temporária. No caso dessa definitiva, entenda que não é o preso que ficará definitivamente sem visita íntima. Nessa suspensão, aquela visitante ou aquele visitante não poderá visitar mais aquele preso. Por quê? Porque há uma irregularidade. Por exemplo, descobre-se que não há aquela visitante é alguém que faz programa e não tem nenhum vínculo com aquele sentenciado. Ela está recebendo para fazer visita íntima. Aí será suspensa, mas aquele preso poderá, sim, novamente, ter visita íntima se ele comprovar que é casado ou união estável, ou outros algo semelhante. Agora, a caso da restrição não, é uma restrição, aquela de 30 dias, motivada por
ato motivado. Pode ser aquela mesma visita íntima e ela pode voltar. Então, você deve diferenciar a suspensão ou restrição à visita íntima. Nunca definitiva para o preso. Artigo 143 constitui sanções disciplinares dentro desse assunto, constitui sanções disciplinares. Nós temos o parágrafo 1º. As sanções previstas no inciso 1 e 2 são de competência do diretor do estabelecimento e as demais da comissão técnica de classificação. Então, vamos lá. As sanções previstas no inciso 1 e 2, de competência de quem? Do diretor do estabelecimento, 1 e 2. E as outras da comissão técnica de classificação. Vamos voltar para a gente entender isso aqui, para não ficar confuso. As duas primeiras, diretor do estabelecimento, essas que estarão em azul, são do diretor. Admoestação e privação da autorização de saída por até 2 meses. Essas duas, o diretor. Todas as outras, de 3 a 7, são de competência. Elas estarão em outra cor, um verde. Elas estarão, então, serão de competência da comissão técnica de classificação. Só que nós sabemos que a comissão técnica de classificação, ela é presidida por quem? Pelo diretor da unidade prisional. O diretor, aqui, ele vai decidir? Vai, mas não sozinho. Ele vai decidir junto com a comissão técnica de classificação, enquanto no 1 e 2 é somente do diretor. Então, a admoestação e privação da autorização de saída por até 2 meses, diretor do estabelecimento. Agora, carta, privação da cantina e recreação, isolamento de qualquer forma e suspensão da visita íntima, essas da comissão técnica de classificação. Será do colegiado e não somente do diretor sozinho. O parágrafo 2º vem nos dizer que a sanção disciplinar está sujeita a sursi e a remissão. Então, essa punição, que será feita pelo diretor do estabelecimento ou pela comissão técnica de classificação, ela está sujeita a sursi, ou seja, suspensão condicional. O sursi é a suspensão condicional da sanção. E a remissão será pegar os dias que aquele preso tem de benefício e computar nessa falta. Então, no caso da suspensão, o preso é cometido a ele uma sanção. E a comissão chega e diz, olha, você vai cumprir essa falta, você foi condenado a essa sanção. Só que essa sanção, essa punição de, por exemplo, 30 dias de visitas, nós não vamos computar ela. Será condicional. Se você permanecer no bom comportamento durante esse prazo, nós vamos abonar essa falta. É o sursi, suspensão condicional. Vai ser condicionada a um bom comportamento. E a remissão não. A remissão, ele tem vários dias de benefícios, de dias trabalhados, então será computada naquela falta. Então pode sim ter sursi e remissão. Guarde essas palavras para a sua prova. Artigo 144, ainda do regime disciplinar. O isolamento em cela disciplinar somente se aplicará aquele de 30 dias. Cela isolamento disciplinar, aquele que pode ser no máximo de 30 dias e não de 15. Somente se aplicará em caso de manifesta agressividade ou violência do sentenciado, ou quando este reiteradamente alterar a ordem normal do estabelecimento. Então, aquele isolamento de 15 dias, ele não precisa ser, então, de manifesta agressividade. Pode ser por uma falta comum, uma falta mais light, mais leve. Agora, essa aqui não. A sanção disciplinar de isolamento em cela disciplinar, que é aquela de até 30 dias, será em caso de manifesta agressividade ou violência do sentenciado, ou quando ele várias vezes fizer bagunça, alterar a ordem normal do ambiente penal. Parágrafo único. A cela disciplinar terá as mesmas características da cela individual e possuirá mobiliário análogo, mobiliário semelhante. Da mesma forma, será a cama individual, será o local onde ele vai guardar os seus pertences. Então, móveis, mobiliário análogo, semelhante. Então, também questão tranquila.
Artigo 145. O isolamento do sentenciado se cumprirá com controle médico do estabelecimento e com controle médico do estabelecimento, que o visitará diariamente, informando o diretor sobre o estado de saúde física e mental. Aquele preso que estará isolado, ele terá um médico diariamente para o visitar e vai informar o diretor da sua situação. Ele tem condição de permanecer no estabelecimento, ele está mentalmente abalado, ele deve ser transferido para um hospital de custódia, ou ele pode permanecer no isolamento. Se a maioria das unidades prisionais não possui médico fixo que pode visitar diariamente, então será alguém que trabalha, um especialista na enfermagem ou qualquer outro. Artigo 146. O isolamento poderá ser suspenso pelo juiz de execução penal, ouvida a comissão técnica de classificação. Nós vimos lá na lei de execução penal que o isolamento deve ser comunicado ao juiz. O juiz deve ser comunicado sobre o isolamento do preso. Observe, pessoal, que não necessita, o juiz não autoriza o isolamento. O juiz ele vai se manifestar a respeito, mas quem decide é o diretor do estabelecimento penal. E ele vai comunicar imediatamente ao juiz. Agora, o juiz pode suspender esse isolamento. É lógico que ele vai ouvir a comissão técnica de classificação para o parecer da comissão técnica de classificação para tomar essa decisão. Artigo 147. Não se aplicará o isolamento à sentenciada gestante até 6 meses após o parto e a sentenciada que trouxer filho consigo. Há restrições aqui para o isolamento. A mulher sentenciada gestante não pode ser isolada. Aquela durante o período de amamentação, 6 meses após o parto, não pode acontecer o isolamento também. E aquela que trouxer filho consigo também não será isolada. Em caso de falta, outros benefícios serão cortados. Esse não pode ser aplicado. O isolamento, nem o isolamento comum, em cela individual, nem o isolamento disciplinar, que é até 30 dias. O de 15 dias, nem o de 30. Não pode acontecer a gestante após 6 meses do parto e se trouxer filhos consigo. Artigo 148. Nenhum sentenciado será punido disciplinarmente sem ser ouvido e sem que haja apresentado defesa verbal ou escrita. É assegurado a ampla defesa. Então, se ele for, a sanção disciplinar não pode acontecer sem ser ouvido o preso. O preso vai ser ouvido, ele vai apresentar a sua defesa verbal, ele vai, durante a audiência na comissão técnica de classificação ou diante do diretor, ou pode apresentar a sua defesa escrita. A ampla defesa, que é assegurada a todo cidadão, é também assegurada ao preso nestes casos. Então, esse foi o artigo 148. O artigo 149 é algo que os presos, a maioria deles não sabem, que a interposição de recurso suspende os efeitos da decisão. O preso foi punido de 30 dias sem banho de sol, 30 dias sem recreação. Ele entra com recurso, esse recurso tem efeito suspensivo. Ele volta, então, durante aquele prazo do julgamento do recurso, ele volta a ter o benefício, salvo quando se tratar de ato grave de disciplina. Ato grave de disciplina, então, não terá efeito suspensivo o recurso. Então, o recurso tem, se cair na prova, o recurso disciplinar, o recurso de um preso por uma sanção disciplinar tem efeito suspensivo. Está certo, a regra é essa. E a exceção? Salvo quando se tratar de ato grave de disciplina. O preso, ele agrediu ou tentou agredir um funcionário, um agente penitenciário. Ele tentou contra a vida de outro preso. Então, é ato grave de disciplina. E, nesse caso, não haverá, o recurso não terá efeito suspensivo. Parágrafo único. A tramitação do recurso de que trata o artigo será urgente e preferencial. Então, neste caso de recurso, terá
preferência então nos demais julgamentos, seja da comissão técnica de classificação, ou seja do conselho disciplinar, ou seja do diretor. Então, se o preso envia um recurso por uma sanção que foi a ele atribuída, ela será urgente e será preferencial. Vai passar na frente dos demais julgamentos pela comissão responsável por tal. Artigo 150, pessoal. Vamos falar dos meios de coerção. Artigo 150. Nós temos novidade aí, ó. O uso de algemas se limitará aos seguintes casos. 1. Como medida de precaução contra a fuga, durante a transferência do sentenciado, devendo ser retiradas imediatamente quando do comparecimento em audiência perante a autoridade judiciária ou administrativa. 2. Por motivo de saúde, segundo recomendação médica. 3. Em circunstâncias excepcionais, quando for indispensável utilizá-las em razão de perigo iminente para a vida do funcionário, do sentenciado ou de terceiro. Pessoal, vamos lá. Vamos analisar cada um desses itens. O uso de algemas na unidade prisional como medida de precaução contra fuga. Isso aqui abrange muitos atos. Então, se você vai retirar o preso da cela, o preso está ali doido para fugir, então vai algemar. É a medida de precaução contra a fuga. Durante as transferências, serão sempre algemados, devendo ser retiradas quando do comparecimento em audiência perante a autoridade judiciária. Geralmente isso acontece diante do juiz, é retirado a algema. Quando é um preso de alta periculosidade e a inteligência percebeu que há risco em tirar algemas, então conversa com o juiz e não retira, mas a regra é retirar. 2. Por motivo de saúde, segundo recomendação médica, o preso está extremamente agressivo, então em determinados procedimentos ele será algemado. E em circunstâncias excepcionais, quando for indispensável utilizá-las em razão de perigo iminente para a vida do funcionário, do sentenciado ou de terceiros. Caso, muitas vezes, de uma audiência mesmo com o diretor, em que o preso está alterado, ele está com problemas. E então, tanto o 1 quanto o 3, ele dá margem para sempre utilizar a algema. Então, apesar da doutrina criticar esses procedimentos com a algema, ele então pode ser usado contra medida de precaução contra fuga, durante transferência do sentenciado, movimentação interna, movimentação externa. É lógico que durante o banho de sol ele não estará algemado. Em outros procedimentos de reintegração, ressocialização durante a sala de aula, por exemplo, ele não estará algemado. Mas nessa movimentação interna e externa, em regra, ele estará. E o caso 2, motivo de saúde ainda, segundo recomendações ou recomendação médica. Um detalhe aqui no 3, em caso de perigo para o próprio sentenciado. Há momentos em que ele pode se atentar contra a sua própria vida e poderá ser algemado até uma medicação para que ele volte àquele estado psíquico adequado, onde será retirado as algemas. Então, está aqui no artigo 150, meios de coerção. A algema, então, é um meio de coerção, de coibir a agressividade, de cercear um ato de violência, uma tentativa, ou de prevenir contra um desses atos. Pessoal, no próximo vídeo nós entraremos falando do artigo 151, ainda dos meios de coerção. Nós voltaremos a falar das algemas e vamos só reler e vamos entrar então no artigo 151. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.